Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do resultado do último trimestre de 2021, né, da Disney. Eles acabaram de fazer a Earnings Call, ou seja, eles acabaram de conversar com os investidores, conversar com os acionistas a respeito do resultado deste último trimestre, e eu gostaria de falar com vocês rapidinho a respeito dos números. Então, vamos lá! E pessoal, eu tinha a expectativa de que os números fossem ser catastróficos para o Disney Plus. Eu inclusive falei isso na última Earnings Call, que o próprio Bob Chapek já tinha meio que preparado o terreno para um trimestre muito fraco. E depois das Earnings Calls péssimas, né, que a Netflix e a HBO Max tiveram, a Netflix despencou, perdeu praticamente metade do seu valor de mercado depois da sua última reunião. A HBO Max não foi bem recebida, teve uma queda um pouquinho mais razoável, né, na faixa dos 5, 6%. Então, para minha surpresa, a Disney trouxe números sensacionais, números que estouraram a boca do balão, que surpreenderam todo mundo, e as ações inclusive já estão respondendo a isso. Então, quais foram esses números, né? O Disney Plus está sendo um sucesso mundialmente ou não, né? Eles conseguiram crescer. Eu vou tentar mostrar todos esses números para vocês. E só frisando, né? Eu critiquei a Earnings Call da AT&T justamente porque não é uma empresa de entretenimento, é uma empresa de telefonia. Então é uma Earnings Call mais maçante de assistir, não dizendo que a Earnings Call da Walt Disney Company é muito melhor, né? Porque eles falam somente números, não é uma temática interessante para você assistir. Então não tô falando para vocês correrem lá para assistir, mas é muito mais focado no conteúdo. Eles falam de parques, eles falam de algumas outras coisas, mas o principal foco é justamente o Disney Plus. E uma coisa que eu devo citar aqui também, a Disney foi parabenizada, né, por algumas pessoas ali na hora de perguntas e respostas, porque eles estão sendo ainda mais transparentes, eles estão revelando o ARPU de cada um dos serviços de streaming, não do Star Plus, né, mas isso já fica para outro vídeo. Eles estão revelando, né, o ARPU, que é o Average Revenue Per User, né, ou seja, é o lucro que cada usuário está dando, a receita de cada usuário. Eles estão falando a receita de cada um dos serviços, né, coisa que outros serviços não fizeram. E eles também começaram, a partir dessa reunião, eles começaram a revelar separadamente o Disney Plus Hotstar. E eu acho que eles fizeram isso justamente porque muitas pessoas estavam acusando o Disney Plus de estar inflando seus números utilizando o Disney Plus Hotstar. Eu cheguei a ver muitas pessoas comentando, né, que o Disney Plus Hotstar equivalia a mais da metade do Disney Plus. Então eles decidiram quebrar, né? Obviamente é um grande serviço. Para quem não sabe, Disney Plus Hotstar é a versão do Disney Plus lá na Índia, que custa muito mais barato, né? Então eles têm muitos usuários realmente por lá. Mas eu vou mostrar os números aqui para vocês. É um número muito relevante, mas não é tão significativo quanto algumas pessoas estavam falando. Então eles decidiram abrir o jogo, né, e revelar esses números dentro dessa Earnings Call. E como eu disse, algumas pessoas ali na hora das perguntas e respostas parabenizaram a empresa por essa transparência. Novamente, eles não estão sendo tão transparentes assim quando falam a respeito do Star Plus, mas como eu disse, eu pretendo abordar isso em um vídeo separado. Então aqui, caso vocês queiram saber como acessar, né, uma Earnings Call, basta vocês entrarem no Investor Relations, né, da Disney. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês entram thewaltdisneycompany.com, bem fácil, né? Aí você entra em Investor Relations, você entra aqui embaixo, vai ter algumas informações. Você pode inclusive ouvir a Earnings Call na íntegra. Como eu disse, eu acabei de assistir ela na íntegra. E aqui você pode ver algumas outras informações que já estão desatualizadas, né? Esse mais 3,33%. E aí você pode vir aqui, dia 9 de fevereiro de 2022, Disney's Q1, né, o primeiro trimestre de 2022, Earnings Results. Aí você entra aqui, você consegue ver o Earnings Report, o Financial Reconciliations e aqui a informação, né, adicional. Esse daqui eu acho que eu nem cheguei a abrir, depois eu dou uma olhadinha para ver se tem mais alguma informação interessante. Então, começando, né, só para mostrar para vocês, são várias e várias páginas, né, 18 páginas. Eu vou abordar primeiro, eu fiz alguns gráficos, como eu sempre trago nos vídeos a respeito das Earnings Calls, né? Eu faço isso para todos os grandes serviços, mas aqui para vocês darem uma olhada nos números, o Disney Plus, né, eles fizeram segmentado, como eu falei, eles foram elogiados por isso, por segmentar bastante. Os números domésticos cresceram de 36,3 para 42,9, então não foi um aumento muito grande, né? Porque aqui eles estão pegando o ano inteiro. Então foi um aumento de pouco mais de 6 milhões, 6,7 milhões no decorrer de 2022 inteiro, né? No decorrer de 2021 inteiro, quer dizer.
Então não foi um número tão grande assim, cerca de 500 mil, 600 mil novos assinantes por mês. E aqui eles ainda fizeram uma parceria, né, com o Hulu Live TV. Então quem paga o Hulu Live TV, que a gente pode ver aqui embaixo, né, o valor de $87, quem paga esses $87 ganhou o Disney Plus lá nos Estados Unidos. Então isso ajudou bastante, né, nesse crescimento de 36 para 42. Mas como eu falei, muitas pessoas estavam achando que o Disney Plus ia cair, né, nesse último trimestre, e não foi isso que aconteceu. Então aqui o mercado internacional, né, cresceu 40%, um crescimento muito grande, de 29,4 para 41,1. Lembrando que isso daqui não conta o Disney Plus Hotstar. Eu sei que muitas pessoas já estão pensando, 40 milhões, pode ter certeza que muitos são do Disney Plus Hotstar. Não são, né, são dos outros territórios que não Estados Unidos e Índia. Né? Se a gente continuar aqui, então o Disney Plus, excluindo o Hotstar, tem 84 milhões de assinantes, que é um volume muito legal, né? Não é um volume tão gigantesco assim, se a gente comparar com a Netflix, comparar com a Amazon Prime, mas com certeza é um número muito bom, considerando que a Netflix também, né, tem muitos inscritos dentro da Índia, considerando que outros serviços também têm inscritos, então não dá pra gente fazer esse comparativo, o Disney Plus sem o Hotstar equivale à Netflix, porque, como eu disse, eles têm muitos assinantes por lá também, não só a Netflix, como outros grandes serviços. E aqui a gente tem o número, né, do Disney Plus Hotstar, 45,9, né, um crescimento de quase 20 milhões aí, ó, de 29,2 para 45,9. Então o total foi de 94,9 para 129,8 milhões de assinantes. Então esse número foi realmente muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, aproveitar e fazendo um bate-volta aí dos serviços de streaming. A gente olha aqui a curva, né, do Disney Plus. A Disney, como vocês sabem, já começou com o pé na porta, então já no primeiro trimestre eles tinham 26 milhões de assinantes, aí foram para 33, de 33 foram para 60 milhões, depois para 73, para 94, para 103, para 116, aí eles tiveram o pior trimestre de todos, indo de 116 para somente 118, e agora de 118 para 129,8, então foi um crescimento muito bom, né? Um dos maiores crescimentos aí do Disney Plus. Como vocês podem ver aqui, né? 12 milhões. Não foi um dos maiores crescimentos, mas com certeza ficou melhor do que alguns outros trimestres, onde o Disney Plus cresceu 7 milhões, 8,7 e 2,1. Então, considerando que no último trimestre a Disney tinha crescido 2,1 milhões de assinantes, agora eles cresceram 12. Então foi um resultado sensacional que surpreendeu e muito a indústria. Então é óbvio que o foco é o Disney Plus, é o grande serviço, mas o resultado mais surpreendente não foi nem o resultado do Disney Plus, e sim o resultado dos outros grandes serviços que estão crescendo muito. Obviamente a Comcast tá rindo à toa, né, porque eles têm uma participação de 25% do Hulu, mesmo que o controle esteja na mão da Disney, eles vão ter uma participação em 2024, com certeza eles vão receber uma bolada muito grande por isso. Então a gente vê aqui, né, que o Hulu foi de 35,4 milhões para 40,9, né? Pode não ter sido uma evolução absurda, mas eles cresceram, né, o valor. Eles foram de 4 milhões para 4,3 milhões no Live TV, por um total de 45,3. Então o Hulu teve um destaque legal, mas pelo fato dele estar somente em território americano, o crescimento percentual não foi tão grande assim. Quem mais conquistou público lá nos Estados Unidos foi o ESPN Plus, que praticamente dobrou. Eu falei isso até alguns dias atrás em um vídeo, que o ESPN Plus está sendo um sucesso gigantesco para a Disney, é um crescimento de 76%, eles foram de 12,1 para 21,3 em somente um ano. Então 21,3 é um número muito respeitado para qualquer serviço de streaming, ainda mais falando de um serviço de streaming exclusivamente esportivo. E os valores não são tão ruins, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar o ARPU para vocês, né, que eu até falei que a HBO Max não revelou, né, o ARPU, por exemplo, de outros territórios que não dos Estados Unidos. Aqui a gente tem, né, ó, que o ARPU do Disney Plus doméstico, ou seja, Estados Unidos e Canadá, é de 6,68 dólares, cresceu, né, $1 praticamente, de 5,8 para 6,68, e internacionalmente, excluindo o Hotstar, o ARPU cresceu também de 4,73 para 5,96 dólares. Então 5,96 para o mercado internacional é um resultado muito bom. Novamente, a Disney tem um preço alto, né, digamos assim, eles não vieram com uma estratégia tão agressiva, mas a gente vê um resultado positivo nesse sentido. Então o Disney Plus como um todo, né, tem 6,33,
enquanto o Disney Plus Hotstar custava 98 centavos, né, por pessoa, obviamente, porque existe a conversão de moeda, e aqui 1.03. Então a gente viu um crescimento, mas um crescimento bem fraquinho, para um total, né, no Disney Plus como grupo, 4.41. Então não é um resultado tão ruim assim se a gente incluir o Hotstar, se a gente incluir, né, o Disney Plus e se a gente incluir o mercado internacional. Então a gente viu também um aumento de 4.03 para 4.41. Então todos os números foram positivos, com exceção do Hulu, né, que foi de 13.51 para 12.96, mas isso porque muitas pessoas migraram, né, do Hulu pro Live TV Plus SVOD, que custa 87 dólares. Então aqui a gente viu um aumento de 75 para 87, um aumento de 12 dólares na assinatura, e o ESPN Plus também sofreu um aumento de 15%, de 4.48 para 5.16. Então aqui eu separei os números do Hulu, né, para vocês darem uma olhada. Aqui 2 milhões, né, como eu falei para vocês, o crescimento muito grande do Hulu nesses últimos anos, né, para 45.9, e o ESPN Plus, com certeza, né, o crescimento mais surpreendente de... Aqui é por trimestre, né, então a gente tá vendo trimestre 2020, 2020, 2020. Esse foi o último trimestre, 2021 começou com 12 milhões e terminou com 21.3 milhões, com certeza um crescimento sensacional. E aqui é o fechamento que eu trouxe para vocês no final do ano passado, né? O acumulado de todos os serviços. A gente via que a Disney tinha atingido a marca de 120 milhões, né, de assinantes, somando Disney Plus, Hulu, né, ESPN Plus e agora o Star Plus, né? Eles foram de 120 milhões para 196 milhões, então um crescimento também muito considerável aí nesses últimos 4 trimestres. E aqui eu decidi trazer um gráfico de bolacha aqui só para vocês darem uma olhada. O Hotstar hoje com 45.9 milhões, o USA com 42.9 e o Internacional com 41.1. Então não é mentira que o Hotstar seria o maior dos territórios, entre aspas, se a gente dividir dessa forma que eu fiz aqui, Estados Unidos, Índia e ao redor do mundo todo, né, o restante do mundo, lembrando que a Índia tem uma população gigantesca, então esse número de 45 milhões pode crescer muito além, né, desse valor. E aqui eu decidi também ir mais um pouquinho além, fazendo a divisão por cada serviço de streaming, para vocês, né, terem uma visualização aqui mais legal. Estados Unidos com 42.9, Internacional mais o Star Plus, né, aqui com 41.1, Hotstar com 45.9, Hulu com 40.9, Hulu Live com 4.3 e ESPN Plus com 21.3. E como eu não posso deixar de abordar nesses vídeos de Earnings Calls, eu separei aqui também para vocês darem uma olhada as ações da Disney. Ela já teve um aumento, como vocês podem ver aqui, ó, de 4,75 dólares por ação, né, um aumento de 3,33%. Então o market cap já foi para 268 bilhões. Só que no After Hours, ao contrário, né, do que a gente tinha visto na Netflix, que estava caindo 20 e poucos por cento, e da HBO Max, que estava caindo cerca de 8%, aí quando abriu o mercado subiu para 6%, então caiu bastante também. A gente está vendo aqui a Disney com um crescimento, né, possivelmente de 7,6%. Então um crescimento realmente muito bom. Lembrando que a Disney, né, teve uma queda drástica aí nos últimos meses, não tão drástica quanto a Netflix, mas uma queda acentuada. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, a empresa ainda continua com um bom crescimento. E o crescimento aqui vai ser de mais 11 dólares por ação, né? Então de 147 para 158 dólares por ação. Até porque os números foram positivos em outros setores também, no setor de navios, no setor de parques, não foi tão otimista assim na parte de cinema, mas como eu falo sempre para vocês, hoje o que importa nessas reuniões são justamente os números dos streamings. Então, se esses números foram satisfatórios, com certeza a ação vai responder por isso. E aqui eu abri, né, aquelas informações extras, eles mostram em muito mais detalhes. Eu não sei se é relevante aqui para vocês, se vocês quiserem, eu faço um vídeo até mais elaborado para mostrar para vocês. Eu não vejo muito porque eles estão somente destrinchando mais ou menos o que eu fiz naqueles gráficos. Vai ser uma forma bem menos visual de vocês adquirirem mais ou menos o mesmo conteúdo.
Então, para finalizar o vídeo, eu queria falar a respeito dessas earning calls, né, tanto da Netflix, da HBO Max, quanto agora a do Disney Plus. Obviamente, a indústria tem expectativa de crescimento desses serviços de streaming, porque a gente está num momento de crescimento, como é uma indústria nova, como é um ramo novo, eles estão vendo, né, quem está ganhando essa guerra, digamos assim, pelo crescimento que essas empresas vêm tendo, e tudo tem a ver com expectativas. Se a Netflix decepcionou as expectativas, as ações vão despencar. Se a HBO Max ficou mais ou menos nas expectativas, só que um pouquinho para baixo, as ações vão cair, assim como aconteceu com a Disney no último trimestre. A Disney não teve uma earnings call muito boa, né, no trimestre que saiu, acho que em agosto ou setembro, e agora eles tiveram um trimestre muito bom, provavelmente por causa do resultado ruim do último trimestre, eles tomaram atitudes ali para conseguir crescer o volume de assinantes ao redor do mundo. Então, eles responderam, né, a um trimestre ruim com um trimestre muito bom em termos de números. E eu acho que a HBO Max e a Netflix vão tentar fazer mais ou menos isso também, porque eles tiveram trimestres ruins e agora vamos ver como eles vão responder a essa lombada no caminho, né, para continuar aí nessa guerra dos streamings. Então eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam desse resultado do Disney Plus e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.